Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por participarem. Obrigado por estarem aqui. Aliás, vocês podem encontrar este vídeo e mais conteúdo no meu Substack e Patreon, em worldaffairsandcontacts.com. Pelas próximas 48 horas, estou oferecendo 20% de desconto na assinatura anual. Basta usar o link na descrição do vídeo abaixo para se juntar à nossa comunidade. Adoraria ver vocês por lá. Como o Irã teria fechado o Estreito de Hormuz em resposta à guerra ilegal de agressão dos Estados Unidos e de Israel, a guerra no Irã provavelmente trará um novo choque nos preços do petróleo e lucros extraordinários para as corporações ocidentais. Então, quem sai ganhando? Bem, isso é algo que vou abordar em uma próxima entrevista com um especialista, então fiquem ligados. Muito rapidamente, quero citar uma pesquisa recente que é bastante chocante. De acordo com essa pesquisa, durante o último choque no preço do petróleo em 2022, os Estados Unidos obtiveram os maiores lucros com combustíveis fósseis de qualquer país do mundo, cerca de 377 bilhões de dólares, enquanto 50% foram para o 1% mais rico da população norte-americana, a elite, e apenas 1% desse lucro foi para os 50% mais pobres dos americanos. Nenhuma surpresa aí. Acho que isso já era esperado. Dito isso, vamos nos concentrar no ponto de estrangulamento de petróleo mais importante do mundo, o Estreito de Hormuz. Em 27 de fevereiro, antes do ataque, 20 milhões de barris de petróleo passavam pelo Estreito de Hormuz. Agora, o tráfego é inexistente. E não se trata tanto do Irã fechar o estreito, mas sim de as seguradoras marítimas globais não estarem mais dispostas a cobrir o risco dos embarques de contêineres. Veja, há muitas camadas diferentes em jogo aqui, e esta é uma crise em desenvolvimento que é responsabilidade exclusiva da guerra ilegal de escolha dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Poucas horas após o início da Operação Fúria Épica, os seguradores de risco de guerra começaram a retirar a cobertura para embarcações que transitavam pelo estreito. Segundo o Financial Times, os prêmios aumentaram em 50% quase imediatamente. E, portanto, podemos ter certeza de que isso vai afetar o preço de tudo no mundo inteiro. Todo mundo vai sentir o impacto. Não há como realmente evitar, porque é isso que acontece quando o Estreito de Hormuz é fechado. O seguro básico contra riscos de guerra normalmente fica em torno de 0,25% do valor do casco de uma embarcação. Para um petroleiro de 100 milhões de dólares, isso equivale a cerca de 250 mil dólares por viagem. Em cenários de escalada máxima, esse valor pode disparar para $1 milhão por travessia. E, para navios ligados a interesses americanos ou israelenses, não é surpresa que a cobertura esteja, segundo relatos, desaparecendo completamente. Sem a pólice, não há passagem, simplesmente não vai acontecer. Esse navio não vai a lugar nenhum. Então, o mercado reagiu muito rapidamente. Por exemplo, veja como isso funcionou na prática em 1º de março. O KHK Express, carregado com petróleo bruto de Omã e com destino a Basra, fez um retorno em pleno estreito e redirecionou-se para a Índia. O navio francês Shanghai parou perto de Sharjah com uma tripulação iraquiana a caminho de Roterdã, mas não prosseguiu. A Nippon Yusen ordenou que sua frota evitasse completamente o Estreito de Hormuz. A Grécia aconselhou seus comerciantes a reavaliar as travessias, e a Hapag-Lloyd suspendeu toda a passagem pelo corredor marítimo. Assim, esses navios simplesmente deixaram de estar segurados e não puderam transitar. As seguradoras não estavam dispostas a assumir o risco. E é assim que se vê como tudo está interligado. E somos nós que vamos pagar o preço, preços mais altos para transporte e importações, porque o preço do petróleo bruto afeta os custos de transporte e, claro, os custos de transporte afetam tudo o que compramos em uma loja. Isso é uma explicação bem simplificada, mas você entendeu o que quero dizer. Pelo Estreito de Hormuz passa aproximadamente 21% do consumo global de petróleo e cerca de 20% de todo o GNL transportado por via marítima. Gás natural liquefeito. 1/5 do suprimento de energia industrial do mundo
passa por um corredor, que é, na verdade, mais estreito que o Canal da Mancha. Falei sobre os detalhes relacionados ao Estreito de Hormuz no vídeo que publiquei ontem. Fique à vontade para assistir se quiser mais informações. Agora vamos dar uma olhada nos mercados de energia. A Goldman estima que o Brent pode disparar para $110 por barril. O JP Morgan Chase projeta entre $120 e os $130 por barril em um cenário de grave interrupção, algo que já estamos começando a ver. Nesses níveis, a inflação voltará a crescer, afetando toda a economia global. Existem, é claro, oleodutos alternativos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, e alguns especialistas ocidentais os mencionam. No entanto, esses oleodutos conseguem transportar apenas cerca de 3 milhões de barris por dia. Compare isso com os 20 milhões de barris por dia que passam pelo Estreito de Hormuz. Não há comparação possível. Portanto, essas não são alternativas viáveis. Eles não vão substituir o petróleo, nem conseguir transportar a quantidade que o mundo precisa. Aqui está um ótimo vídeo que explica muito bem por que o Estreito de Hormuz é um ponto de estrangulamento tão importante. Dê uma olhada. Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, qual será o impacto para o mundo inteiro e qual país será o mais afetado? Primeiro, vamos entender o que é realmente o Estreito de Hormuz. É uma área pequena, com cerca de 33 quilômetros de largura, localizada entre o Irã, Omã e os Emirados Árabes Unidos. Trata-se de uma passagem marítima estreita, por onde flui quase 20% do suprimento mundial de petróleo, cerca de 17 milhões de barris por dia. Esse petróleo vem de 8 países do Golfo Pérsico, incluindo Irã, Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Para os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait e Catar, cerca de 90% de suas exportações de petróleo passam por essa rota estreita para alcançar o restante do mundo. Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, os seguintes países serão os mais prejudicados. O primeiro é a Índia, porque importa 85% do seu petróleo, e 60% desse total vem de países do Oriente Médio como Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Os preços dos combustíveis na Índia disparariam, e como resultado, tudo relacionado ao petróleo e todas as indústrias enfrentariam uma grave interrupção. As indústrias poderiam fechar, haveria perda de empregos e a economia seria fortemente afetada. O segundo país mais afetado seria a China. A China é a maior importadora de petróleo do mundo, trazendo cerca de 10 milhões de barris por dia. E 40% das importações de petróleo chinesas passam pelo Estreito de Hormuz. Embora a China tenha construído oleodutos com a Rússia e a Ásia Central, eles não chegam a atender nem 20% de suas necessidades energéticas. Portanto, se o Estreito de Hormuz for bloqueado, a economia chinesa poderá sofrer um grande impacto. E se a economia da China for abalada, os efeitos serão sentidos em todo o mundo. O terceiro país mais afetado seria o Japão, já que ele importa 90% do seu petróleo e 75% desse volume passa pelo Estreito de Hormuz. O quarto país mais afetado seria a Arábia Saudita. Cerca de 80 a 90% do petróleo saudita é exportado para o resto do mundo através do Estreito de Hormuz, enquanto apenas cerca de 10% segue para a Europa pela sua costa no Mar Vermelho. Portanto, se esse ponto estratégico for bloqueado, a economia da Arábia Saudita será fortemente impactada. Imagine um país perdendo de repente 80 a 90% de sua receita. O que aconteceria então? Algo semelhante poderia acontecer com a Arábia Saudita. Há também uma grande chance de que a Arábia Saudita envie suas forças militares para reabrir a rota, o que poderia piorar ainda mais a situação. O quinto caso é o do Paquistão, que obtém cerca de 90% de seu petróleo através do Estreito de Hormuz. Esse petróleo supre aproximadamente 27% das necessidades energéticas do país. Portanto, se a rota for bloqueada, os preços no Paquistão podem subir drasticamente. Mas há um detalhe interessante. Como o Paquistão faz fronteira com o Irã,
e vários relatórios governamentais indicam que cerca de 35% do diesel paquistanês vem de forma não oficial do Irã. Se o estreito for bloqueado, o Paquistão pode recorrer ao Irã em busca de petróleo, seja discretamente ou por meio de um acordo oficial. Em seguida, vem os Emirados Árabes Unidos, pois cerca de 72% de suas exportações de petróleo dependem do Estreito de Hormuz. O país tem uma opção alternativa, o oleoduto Habshan Fujairah, que permite contornar o estreito e exportar até 60% de seu petróleo. Mas para uma grande economia como a dos Emirados Árabes Unidos, perder os 40% restantes ainda seria um golpe sério. Depois, vêm os países europeus como França, Alemanha e Itália, que em média obtêm cerca de 10% de seu petróleo através do Estreito de Hormuz. Um bloqueio ali também os afetaria fortemente. Em escala global, especialistas alertam que os preços do petróleo poderiam ultrapassar $150 por barril, provocando uma inflação generalizada e possivelmente desencadeando uma grande recessão mundial. Assim, essa pequena área de 33 quilômetros tem poder suficiente para abalar o mundo inteiro. Se você achou este vídeo interessante, não deixe de conferir mais conteúdo no meu Substack ou Patreon em worldaffairsandcontacts.com. Obrigado por assistir, agradeço por curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo se o achou útil. Vejo você de volta aqui amanhã. Até mais!